Eu queria já convidar você a abrir em 2 Reis, capítulo 23. A gente vai ler o versículo 25. E para você que chegou aqui agora, não veio outros sábados, nós estamos em uma série de ministrações, são 4 sábados aí, vão ser 4 ministrações, onde nós vamos falar sobre adoração. Então a série se chama 4 dimensões da adoração. A primeira foi por que adorar e qual que é a nossa resposta. A segunda foi o temor, o princípio da adoração. E hoje o tema da nossa ministração é como adorar. Então se você não pôde assistir as outras ministrações, não se preocupe, tem disponível no nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá que vai ter todas as ministrações bonitinho lá para você assistir. E mesmo que você não tenha assistido nenhuma outra mensagem da série de ministrações, essa ainda vai fazer sentido para você, do começo ao fim. Mas é um prazer realmente enorme ter você aqui com a gente. E essa semana, quando eu fui pensar um pouco, no tema como adorar, eu queria um versículo assim que fosse extremamente cirúrgico nesse assunto. Eu queria um texto que nos desse ali um manual por completo de como deveria ser a nossa adoração. E talvez se a gente procurar a adoração na Bíblia como um manual de instrução em um versículo onde fala, olha, você precisa levantar a mão esquerda ou a mão direita e direcionar para a direção norte e declarar essas palavras, a gente não vai encontrar. Porque a adoração ela não é algo completamente engessado, mas a adoração ela tem muito mais a ver com a essência do que sai de dentro de nós, do que o que nós necessariamente estamos fazendo com o nosso corpo ou com as nossas palavras. E quando a gente vai se perguntar, quem foi a maior referência de adorador na Bíblia, para que a gente possa se embasar em cima dessa pessoa, para que a gente possa tirar lições da vida dessa pessoa, talvez um dos primeiros nomes que vem à nossa cabeça é Davi. E realmente Davi ele é um exímio adorador, um homem que escreveu tantos salmos maravilhosos, um homem que tocava a sua harpa, como a gente já falou, e demônios saíam, um homem que dançava com alegria diante da presença do Senhor, um homem que priorizou trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, novamente para Jerusalém, fazendo todos os processos ali, todos os rituais para trazer a Arca da Aliança de volta, conforme o Senhor falou, com toda a reverência. Então quando a gente fala de adoração, Davi ele vai ser um exemplo. Porém, teve um determinado momento que eu me lembrei de um texto que eu gosto muito. Inclusive, já preguei sobre ele faz uns 2, 3 anos aqui. Mas que me deixou muito em crise, porque a Bíblia vai nos contar a história de um homem. Que ela vai dizer o seguinte, a Bíblia chega a dizer que nunca houve ninguém como ele. E essa é uma afirmação assim, que nos chama muita atenção, Por exemplo, João Batista, quando Jesus fala, olha, dos nascidos de mulher não há nenhum outro maior do que João Batista. Então, quando a Bíblia traz uma afirmação assim tão categórica, nunca houve alguém como essa pessoa, nunca haverá alguém como essa pessoa, Salomão, nunca houve alguém com tamanha sabedoria, marca muito na nossa memória. E quando eu estava lendo sobre esse rapaz, vai trazer ali uma lista de coisas que ele fazia, desse jovem rei, e a Bíblia vai dizer, nunca houve ninguém como ele. Ou seja, o que ele fez ali marcou muito. Mas que homem é esse que não derrotou um gigante, não tocou uma harpa e demônios caíram, não trouxe a Arca da Aliança de volta de lugar nenhum? A gente não vai ver ele com grandes feitos talvez na sua história, porém a Bíblia ainda assim afirma isso dele. E por isso eu queria te convidar a conhecer um homem chamado Josias. Em 2 Reis, capítulo 23, 25, a Bíblia vai falar bem assim, nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Então olha que curiosidade interessante. Nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele que se voltasse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então aqui a gente tem um padrão, uma régua na Bíblia muito alta. Ou seja, nem antes e nem depois dele não houve ninguém que fez isso melhor do que ele. Só que quando a gente vai olhar para a história de Josias, a gente vai perceber que ele era um rei que tinha tudo para dar errado. Porque o avô dele se chamava Manassés,
E foi um rei assim terrível para Judá. Foi um péssimo rei, fez tudo aquilo que desagradava ao Senhor. No final da sua vida em cativeiro ali, ele ainda esboça um arrependimento, mas ainda assim ele fez um estrago muito grande. Só que aí o seu filho Amon, ele achou pouco que o pai dele fez, e ele foi e fez tudo igual o que o seu pai tinha feito. E ele foi um rei tão terrível, que os seus próprios subordinados mataram ele com 2 anos de reinado. Então imagina que rei maravilhoso que não foi esse. Um rei que fez tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E aí em meio a esse caos, nasce Josias. Está ali Josias. Ele tinha tudo para seguir um padrão de comportamento que a sua família já esboçava. Ele poderia fazer a mesma coisa que o seu avô já fez, que o seu pai já fez, e que outros reis antes deles também fizeram. Ele poderia continuar um legado de idolatria no seu reino. Ele poderia continuar um legado de corrupção e de injustiças no seu reino. E ainda mais porque Josias começa a reinar com incríveis 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, ainda um menino é colocado para reinar. Com os seus 18 anos de idade, algumas coisas vão mudar na vida de Josias, porque ele vai mandar ali alguns sacerdotes para o templo. Eles acabam encontrando ali o livro da lei de Moisés e vai ler para o rei Josias. E quando esse livro é lido ali para o rei, ele começa a se entregar por completo ao Senhor e perceber que tudo aquilo que o reino estava fazendo, que eles estavam vivendo como nação, desagradava por completo o Senhor. Então, pela primeira vez ali na história, a gente vai encontrar um rei com coragem, culhões suficientes para arrancar toda a idolatria do reino de Judá. E é um homem que começa a se render ao Senhor de uma maneira tão extraordinária, que vai dizer que a maior Páscoa já celebrada no reino de Judá foi celebrada no reinado do rei Josias. E olha que coisa impressionante. A gente vai vendo que, por mais que ele não tenha grandes feitos, não abriu o mar vermelho, ou não abriu um rio Jordão, ou não fez um grande milagre, a gente vai ver que aquele homem tinha um coração de adorador centralizado em Deus, porque ele queria eliminar aquilo que não fazia parte do Senhor. E aí a gente chega, finalmente, ali, quase que no final da sua vida, Deus falando sobre ele que nem antes e nem depois houve um rei como ele. E vai citar 3 características de Josias que nos chamam a atenção. Porque ele vai falar de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. E quando a gente olha para as Escrituras, eu sempre falo isso e vou sempre repetir, quando a gente olha para a palavra de Deus com a nossa perspectiva, da nossa cultura ou do nosso tempo, às vezes a gente perde muito a essência do que o autor realmente queria dizer naquelas palavras ali. A gente perde às vezes a intensidade do que Deus quer falar conosco também através do texto. E é por isso que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa observar um contexto histórico do que aquilo está sendo falado. Ou seja, a gente precisa entender qual que era a cultura da época, para quem o autor estava escrevendo, quem era o autor, como ele costumava escrever. São coisas importantes da gente observar. Outra coisa muito importante é a gente olhar para a tradução no literal, no original. Por que isso? Quer ver um bom exemplo? A palavra saudade. Você sabia que a palavra saudade é uma coisa assim muito do português? Em outros lugares não tem uma palavra que significa saudade. E aí, para modificar isso, por exemplo, no inglês, a palavra que é usada, aliás, é uma frase, que vai falar o quê? Miss you. Gostou do meu inglês? Bonito, né? Estou melhorando. Que significa o quê? Sinto sua falta. Agora, vamos ser bem sinceros, eu dizer, eu sinto sua falta para dizer, eu tenho saudade de você, é a mesma coisa? Tem a mesma intensidade? Não, por mais parecido que seja, não tem a mesma intensidade. E é por isso que quando a gente vai olhar para o original, a gente percebe que há algumas palavras que talvez para a gente passa batido. Quando a gente vai olhar no original, a gente percebe que ela tem um peso muito grande. E a primeira palavra que eu queria destacar para vocês vai ser a levav, que é o coração. Então o Senhor vai começar a falar que Josias, nunca houve alguém que buscasse ao Senhor, que se voltasse ao Senhor de todo o seu coração. E aí quando a gente fala assim,
nossa, fulano busca Deus de todo o seu coração. O que a gente já imagina? Que aquela pessoa busca com amor intenso, né? Com a paixão intensa, com amor avassalador, com as suas emoções intensas ao Senhor. Porém, quando a gente vai olhar um contexto histórico, o coração no contexto do judaísmo não significava necessariamente as nossas emoções, mas era algo muito mais profundo e muito mais complexo do que isso. Porque no judaísmo, lá para os judeus naquela época, quando a gente falava de coração, a gente estava falando como se fosse um centro de controle interno daquela pessoa. Quem assistiu Divertidamente faz assim, só para eu saber. Imagina aí um Divertidamente, isso era o coração, era o centro de comando, o centro das decisões, onde você pensava, onde você decidia, onde você imaginava, onde você desejava, onde tinha também de certa forma as emoções, mas quando um judeu falava, olha, faça isso com o seu coração, ele estava falando, olha, faça isso com todo o seu entendimento, com toda a sua central de comando, podemos dizer assim, para ficar mais ilustrado. Então, quando a gente olha para o coração, ele não é simplesmente um lado emocional, mas ele está muito mais atrelado com algo extremamente racional. Hoje a gente olha para o coração e a gente pensa nitidamente em emoções, mas naquela época, quando se falava de todo o coração, estava falando, olha, de todo o seu racional, de todo o seu entendimento, ou seja, de toda a sua intencionalidade, ou seja, quando ele fala que Josias buscou o Senhor de todo o coração, não é porque Josias buscou o Senhor de maneira toda emocionada, mas é porque ele decidiu, teve convicção de buscar ao Senhor. E como que Josias faz isso? A reforma dele não foi só um surto emocional, porque se fosse um surto emocional, talvez ele faria igual Manassés, que se converte ao Senhor, mas não limpa os altares idólatras. Ele se converte ao Senhor, mas ele não está disposto a mudar tudo. Mas quando a gente olha para Josias, não foi esse emocionado que, tá, eu gostei, tal, vamos. Não, ele teve uma escolha racional e firme. Ele estava convicto na fé que ele tinha, ele estava convicto ao Deus que ele servia e de como esse Deus desejava que fossem as coisas em Judá. E é por isso que ele teve força para tomar as decisões que teve que tomar, ainda que isso contrariasse a vontade do próprio povo. O povo talvez queria continuar na sua idolatria, mas Josias arranca todos os postes, todos os altares idólatras, arranca os sacerdotes, ele faz uma limpa em Judá, para que o nome do Senhor fosse o único nome adorado e exaltado naquele lugar. A fé dele foi racional, ele se entregou por completo, ele não ficou chorando no quarto, mas ele foi e limpou o templo de adoração ao Senhor, ele arrancou a idolatria, não foi uma mera emoção. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala de adoração, a gente precisa entender que a adoração não pode ser uma mera emoção. A adoração não pode ser a gente sentir um arrepio, ou a gente sentir aquele desejo, nossa, que ambiente gostoso para adorar. Nossa, hoje eu estou me sentindo bem para adorar o Senhor. A adoração ela não é um sentimento, ela é uma decisão. A gente não sente que é a hora de adorar, a gente decide que é a hora de adorar. E isso é muito importante, porque é igual, eu falei, igual perdão. Se a gente ficar esperando a hora que a gente sentir a vontade de perdoar, a gente não perdoa ninguém. Essa é a verdade. Vai ficar a mágoa ali sendo alimentada no nosso coração, e quanto mais o tempo passa, às vezes mais difícil é liberar perdão. Com a adoração é do mesmo jeito. A gente não vai ficar esperando sentir o momento certo de adorar, a gente vai decidir viver uma vida de adoração. Porque quanto mais tempo a gente espera para sentir o momento certo de adorar, menos a gente tem vontade de fazer isso. Mas quando a gente decide que Ele é o Rei dos Reis e que merece a nossa adoração, como a gente já falou nas outras ministrações, a gente entende que a gente não espera um momento ideal, a gente faz qualquer momento um momento ideal. E eu falo isso com total convicção e com coisas que eu posso mostrar para vocês, que a gente tem total privilégio para poder adorar em todo o tempo. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente olha para Paulo e Silas, que adoram na prisão com as suas costas todas rasgadas, porque foram chicoteados, mas eles estão em um cenário terrível, mas estão adorando ao Senhor. Eles estão louvando a Deus naquele lugar. Eles estão engrandecendo o nome do Senhor, porque não é um local, ou não é o momento bom da sua vida que vai tornar você um adorador, é a essência de quem você é. O de todo o coração não tem a ver com eu levantar a minha mão, ou eu dizer glória a Deus bem alto, mas tem a ver com o meu coração, com o meu entendimento, decidir que o meu Senhor é digno da minha adoração em todo o tempo. E é por isso que a adoração vai ser uma decisão ainda nos piores cenários. E é claro que talvez hoje a gente chega aqui e pense, nossa, que clima maravilhoso, gostoso para adorar, pessoas cantando junto, um louvor bênção tal, vamos adorar juntos. Mas e se a gente não tivesse nada disso?
Eu lembro de um dia, esse dia não tem como não ter ficado marcado na minha história, foi a final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. E eu sou flamenguista, né? Então assim, foi um dia muito feliz para mim, mas ao mesmo tempo eu não assisti o final do jogo. Por quê? Porque simplesmente Santa Felicidade teve um apagão. A gente estava aqui na igreja, né? Já estava no finalzinho do jogo, o culto já ia começar, eu não ia conseguir ver o final mesmo, porque ia começar o culto, mas simplesmente deu um apagão em tudo. E aí, como é que a gente faz o culto agora? A banda já tinha ensaiado, tudo prontinho, estava tudo certo, som, telão, tudo, e simplesmente não tem mais nada. Aí a gente pegou, ligou as lanternas no nosso celular, a gente fez um círculo, a gente colocou as lanternas assim, só tinha um carrão, um violão e uma esperança de que ia dar tudo certo. A gente começou a tocar, a cantar, o ambiente estava propício? Não, tinha acabado de dar tudo errado. Tinha um monte de atleticano triste aqui. Aleluia, né? Um monte de atleticano aqui chorando, aí você pensa quebrantado? Não. Desesperado, triste, com raiva, eu nem lembro o nome do zagueiro que foi expulso, mas marcou, né? Doeu, né? Pedro Henrique, estava lá com raiva do Pedro Henrique, mas o ambiente estava aqui montado, nada propício. Mas, cara, que culto que ficou marcado no meu coração. E por coincidência, naquele culto, eu falei justamente sobre adoração também. E que momento maravilhoso que foi, a gente sentiu a presença de Deus, e a luz só foi voltar quando o culto acabou, e glória a Deus por isso, voltou, mas voltou no final. Mas foi um ambiente tão gostoso, mas estava propício? Claro que não, é muito melhor quando as luzes estão ok aqui, o telão tem a letra ali para a gente cantar junto e não se perder, às vezes mesmo assim a gente se perde na canção, quando tem a banda que incrível, bateria, tudo completo, nossa que maravilhoso que é, mas e se não tiver? Isso me faz lembrar, porque eu já te falei um exemplo nosso, já te falei um exemplo da Bíblia, mas eu quero te dar um exemplo que quando eu comecei a ler a história desse homem, aliás, todas as vezes que eu leio, porque quando eu estava montando o sermão que eu fui reler para poder colocar, eu comecei a chorar de novo, porque a entrega da adoração dele me constrange num nível que assim, eu não sei nem como expressar isso para vocês. Porque lá em 1415, tinha um reformador, um dos primeiros, que era o John Hus. E cara, que cara sensacional. Porque em 1415, amarraram esse homem em uma estaca por causa da sua fé. E depois de amarrarem ele em uma estaca, colocaram as lenhas e colocaram as palhas em volta dele até o pescoço. O carrasco desse homem chega e acende o fogo daquela fogueira. E lá temos nós, um homem de Deus, um reformador, um homem que tinha sua fé inabalável, agora preso em uma estaca, sendo queimado vivo. E aí a minha pergunta para você é, será que esse é um cenário perfeito e ideal para se adorar? Ou um cenário perfeito para a gente se desesperar? Imagina você, alguém aqui já se queimou de algum jeito? De algum jeito? Alguns. Pensa, um dia antes da Chloe nascer, eu fui fazer um bife na frigideira, eu não vi que ele estava um pouco congelado com água. Nossa, vocês não têm noção. Quando eu coloquei na frigideira, ele simplesmente explodiu, eu tenho as marcas até hoje, queimou meu braço inteiro, um dia antes da minha filha nascer. Bem o meu braço, que eu mais seguro ela. Foi desafiador, e pensa na dor que eu senti, porque queimado, um monte de gordura quente voando no seu braço, eu senti a minha pele ferver naquela hora, bateu o desespero. Agora imagina você preso em uma fogueira para ser queimado vivo. E aí quando a gente olha para John Hus lá sendo queimado vivo, quando ele começa a sentir o fogo tocar a sua pele, testemunhas que estavam lá presentes começam a falar que ele começou a cantar. Ele estava sendo queimado vivo e ele começou a cantar. Ele estava sentindo a sua pele derreter, queimar, e ele começou a cantar. E ele começou a cantar Cristo, eu não vou cantar para vocês, né? Mas Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. E as testemunhas presentes falam que John Hus começou a cantar e ele não parou até que as fumaças encheram seus pulmões e ele perdeu a sua vida. Agora, a pergunta que fica mais uma vez é, esse é um cenário perfeito para se cantar? Não tinha luzes. A fumaça que tinha, mas não era uma fumaça agradável não, como às vezes a gente tem, né, uma fumaça ou outra, retiro, né, a gente gosta ali da máquina de fumaça. Não tinha uma banda maravilhosa cantando junto com ele. Aliás, não tinha talvez nenhuma plateia querendo cantar com ele, uma igreja para cantar junto.
O cenário que tinha era um homem sendo hostilizado por causa da sua fé e sendo morto em uma fogueira. E a reação dele foi fazer o quê? Eu vou adorar. Porque, mais uma vez, a adoração não tem a ver com o que eu sinto vontade ou não de fazer, mas tem a ver com a decisão que eu tomo. E aí não importa se eu estou numa fogueira, se eu estou numa prisão, se eu estou em um culto sem luz, ou se eu estou em casa, ou se eu estou na rua, se eu estou no trabalho, se eu estou no ônibus, eu entendo que ser um adorador não é algo que eu sinto, é algo que eu sou, é algo que eu tenho que fazer com decisão própria minha, com o meu racional. Eu decido adorar e entregar o melhor a Deus. Enquanto a gente às vezes dá a desculpa de que o set list da banda não era o que me agradava, John Hus estava sendo queimado vivo e ainda assim adorando. E ele não estava nem aí para set list, ele só estava aí para engrandecer o nome do Senhor. E às vezes a gente fica, ai, worship, não gosto de worship, fica repetindo. Às vezes a gente faz isso, né? Eu vi um vídeo de um teólogo que eu gosto dele até, assim, admiro, começou a se envolver com política, eu já parei de admirar tanto, mas gosto bastante dele ainda, é um teólogo que eu respeito, que ele estava lá, 5 coisas que crente ama que eu odeio. O worship, eu falei, você é muito chato, né? Deixa o worship, deixa o pentecostal, deixa, né, o presbiteriano, o DJ PV, deixa, tem um pessoal do pagode aí, né, também, deixa o pagodinho para Cristo lá, tá tudo bem. Às vezes a gente é muito chato, aí a gente fica, não, nessa música eu não canto, eu não gosto. Fica ali toda hora, essa casa é sua casa, essa casa é sua, eu não quero. E a gente vai criando desculpas, tipo, tem que ser a música que eu quero. Aí eu olho para um cara na fogueira, sendo queimado vivo, ele não estava nem aí para qual canção estava sendo cantada. Os olhos dele, eu posso imaginar ele olhando para o céu assim como Estevão, e vendo os céus abertos e enxergando o trono da graça de Deus. Sabe, a gente tem que parar de dar desculpas para a nossa adoração e decidir hoje que a adoração não é um sentimento bom, mas é quando o nosso levável, ou seja, o nosso coração, o nosso entendimento reconhece Ele como o nosso Rei, entronizado em um trono da graça, e isso já é o suficiente para a gente render a nossa vida inteira e entregar a nossa vida, se for necessário, em adoração a esse Deus, porque Ele é infinitamente mais do que nós podemos sonhar ou imaginar. Ele é aquele Rei entronizado para todo sempre, e aquele que entregou a sua vida por nós. Isso já é motivo o suficiente para eu me entregar a Deus com todo o meu entendimento e decidir que eu vou ser um adorador em tempo integral. Às vezes a gente acha que o adorador é em tempo de louvor, mas o adorador, ele é uma vida integral de adoração. Vou falar mais sobre isso no próximo sábado, mas a gente precisa decidir viver uma vida integral de adoração. Então o primeiro ponto para que a gente venha a ser um homem ou uma mulher, assim como Josias foi, que nunca antes houve alguém ou depois não houve um outro rei igual a ele, que buscasse com toda essa intensidade. A primeira coisa é, hoje, a gente decidir ser um adorador. Hoje a gente decidir se entregar por completo. Hoje a gente decidir que desculpas não tem espaço quando o assunto é adorar o Senhor. O que tem espaço é apenas todo o meu ser disponível para o Senhor, todo o meu interior disponível para Deus. E aí a segunda parte do versículo vai falar que Josias também buscou o Senhor de toda a sua alma. No hebraico a palavra alma vem do nepesh. Ele é muito interessante, essa palavra, extremamente interessante. Nepesh, eu fui pesquisar a primeira vez que ela aparece na Bíblia. E você sabe onde ela aparece? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Está lá o Senhor formando um homem do pó da terra, formando um homem do barro. E quando Deus termina de formar o homem, Ele olha para o homem e o que Ele enxerga é barro, química e talvez um traço de biologia. Mas Ele enxerga ali naquele homem algo sem vida. E aí Deus olha para aquele pedaço de barro, que a gente nem poderia chamar de homem ainda, aquele pedaço de barro, e Ele vai soprar nas narinas daquele pedaço de barro. E a partir do momento que Deus sopra o fôlego de vida, o homem, ele não recebe o nepash, que é a alma, mas ele se torna aquela alma, ele recebe aquela vida e ele se torna aquela vida. Não é simplesmente um ato de você ganhou isso aqui de presente, talvez você perca, mas o homem ganhou a vida, ele se tornou a vida, porque o fôlego de Deus tocou o homem. E quando o fôlego de Deus nos toca,
Nós recebemos essa vida. E nós podemos dizer que, de maneira ilustrada, a mesma coisa aconteceu com Josias. Porque antes de encontrar o livro da lei que contém a palavra do Senhor, que é o que nos vai nos dar a vida, é através da palavra de Deus que nós reconhecemos quem Cristo é e recebemos a vida que vem dele. E quando Josias tem a experiência com o livro da lei, ele recebe dessa vida. Ele recebe desse encontro, ele recebe dessa palavra e ele ganha uma vida que acende uma chama dentro dele. E aí a pergunta que fica é, o que isso tem a ver com a gente hoje? Porque muitas vezes a nossa adoração acaba parecendo um boneco de barro. Muitas vezes a nossa adoração vai ser como um bonequinho ali de barro formado. A gente está com a mão assim, ó. Tem gente que consegue ficar com a mão o louvor inteiro assim, ó, erguido para cima. Eu fui inventar de fazer flexão na confra de líderes e agora só consigo sustentar 2 segundos com muita dor, porque está tudo doendo aqui. Mas às vezes a gente acha que é isso, a nossa adoração vira isso. Levanta a mão, abre a boca, levanta o pé e a mão junto, danço, pulo. Mas não, a gente até canta uma música bonitinha, mas não tem vida nenhuma. Às vezes a gente faz tudo bonitinho, mas não tem o nepash, não tem a alma, não tem a vida ali dentro. Não tem aquele fervor, não tem aquele fogo, não tem aquela pulsação que só a vida pode trazer. E às vezes a nossa adoração ali está morta, ou às vezes mecânica, automática, porque falta esse sopro de Deus sobre você. Porque às vezes falta esse sopro de Deus sobre a sua vida, para derramar essa alma, essa intensidade de volta. E aí, quando eu olho para Nepash, eu percebo que ele não só tem esse significado, mas ele vai trazer alguns outros significados para essa palavra. Porque é uma palavra que pode ser usada para alguns contextos diferentes com o mesmo sentido. E quando a gente vai olhar os outros significados de Nepash, a gente vai ver que também significa garganta ou apetite, porque aquele que está vivo vai sentir fome, vai sentir apetite, vai sentir desejo. E adorar com toda a alma, ou adorar com tudo aquilo que nós temos, com o nosso interior, com a nossa alma, com a nossa vida, ou seja, fazer uma adoração com vida, é também fazer uma adoração que tem fome e sede de Deus. E é por isso que uma adoração que não tem o nepash, que é a alma, que é o fôlego de vida que nós recebemos do Senhor, é uma adoração que não tem fome de Deus. É uma adoração vazia, porque é uma adoração que não tem vontade de se alimentar daquele que é o pão da vida. É uma adoração vazia, porque não é uma adoração que tenha sede para beber daquele que é a fonte que jorra água viva. E é por isso que a nossa adoração, ela precisa receber esse sopro de Deus sobre nós, esse sopro que nos dá vida, esse sopro que é soprado em nós, que nos traz de volta à vida e nos faz viver o quê? Um avivamento. E é por isso que uma adoração que não é avivada, talvez seja uma adoração que não agrade ao Senhor. Porque avivamento é trazer de volta a vida, tornar de volta vivo, trazer novamente a vida. E se a gente não tem vida na nossa adoração, significa que a gente não recebeu esse sopro de Deus sobre nós ainda. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se voltar ao Senhor e começar a clamar: Senhor, sopra em mim esse fôlego de vida. Que a minha adoração possa ser cheia de nepash, cheia de fome, cheia de apetite, cheia de vida. Que eu possa ter uma adoração intensa, uma adoração incontrolável. Sabe, isso não é apenas uma decisão como no coração, mas agora é um desejo incontrolável do nosso interior. Quem é que controla a fome, por exemplo? Ninguém, não é verdade? Quando ela bate, as mulheres eu acho que tem algo ainda em especial com a fome. A Bela, quando está com fome, meu Deus do céu, ela fica braba, hein? Daí tem que comprar um lanchinho para ela, que aí ela fica mais calma, mais feliz. Com o sushi eu nunca vi ela triste, assim, impressionante. Mas porque a gente fica mal-humorado mesmo com fome. Vai fazer um jejum de 3 dias. No segundo dia parece que você mata o primeiro que aparecer na tua frente reclamando. A gente fica completamente impaciente, porque a fome causa isso, a gente não consegue controlar a fome. A gente precisa ter esse mesmo desejo incontrolável pelo Senhor. De ficar irritado quando está longe do Senhor, de ficar chateado, de ficar revoltado, de ficar inconformado de estar longe do Senhor. Enquanto a gente não tiver essa fome, enquanto a gente não tiver esse apetite, que nos deixa irritados por estar longe da presença de Deus, nós nunca iremos nos mover para ir até Ele. Eu conheço uma pessoa daqui, não vou expor, essa pessoa trabalha home office. Ele falou bem assim: cara,
eu esqueço de comer às vezes. Eu acordo, começo a trabalhar, e eu só vou lembrar de comer quando minha esposa chega do trabalho em casa. Eu fico, meu Deus, cara, eu te admiro. Não dá para esquecer do almoço, não. Mas enquanto a fome não incomoda, a gente não se move para se alimentar. Você já testou ir num restaurante depois de comer em casa? Quem aqui já fez isso? Comeu em casa para depois ir no restaurante jantar? Por que a gente não faz isso? Porque se a gente fizer isso, quando a gente chegar no restaurante, o que vai acontecer? Não vai querer comer nada do que tem lá. Ninguém enche o estômago antes de ir para uma churrascaria. Mas por que a gente enche a nossa alma e a nossa mente de um monte de coisas antes de se encontrar com o Senhor? E aí a gente nunca tem fome suficiente para se entregar. A gente nunca tem fome o suficiente para buscar algo mais profundo. A gente nunca tem fome suficiente para orar 30 minutos a mais, 1 hora, 2, 3, 4. Por que parece ser tão difícil? Porque a gente não está mais com o apetite apurado. Porque talvez interiormente a gente já esteja até morto. Você já viu algum morto com fome? Só em filme de zumbi, mas não existe, né? É uma lenda, é mentira. Porque morto não tem apetite. Então, quando a gente recebe esse fôlego de vida do Senhor sobre nós, quando Deus sopra esse fôlego de vida sobre nós, a nossa alma começa a ansiar e desejar Ele do mais profundo do nosso interior. Ficar com fome de Deus agora não é mais uma resposta aceitável para a gente precisa se alimentar dEle cada vez mais. Se alimentar do Senhor é se entregar para Ele cada vez mais, em querer conhecer quem Ele é, em se render cada vez mais para Ele, em render adorações a esse Deus, a orar mais, a jejuar mais, a ler mais a Bíblia, não apenas mais ler agora, mas ler querendo entender o que está sendo lido ali, de querer algo mais profundo, de desejar níveis mais profundos. Mas para isso, primeiro a gente precisa ter esse sopro de Deus sobre nós. Porque enquanto a gente permanecer morto, a gente não vai ter vontade nenhuma de comer. A gente não vai ter vontade nenhuma de decidir. E é por isso que nós devemos buscar ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de toda vontade, de toda decisão, mas a gente também precisa buscar o Senhor de toda a alma, com aquilo que está no nosso interior, a vida que flui dentro de nós, e a palavra de Deus fala, olha, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Deus tem para a gente não é um rio morto, insalubre, mas o que Ele tem para nós é um rio que flui com água viva. O que o Senhor tem para nós é vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, e o Senhor quer derramar essa vida sobre todos nós. E eu falo que para a gente viver uma adoração intensa, a gente precisa ter esse fôlego de vida soprado por Deus em nós, esse nepaste sobre nós. Quando eu falo isso, eu não digo como algo completamente inalcançável. Será que um dia Deus vai soprar o seu nepaste sobre mim, ou soprar a sua vida sobre mim, para eu poder viver isso? Eu te digo agora uma coisa, não é será que Deus vai fazer isso algum dia? Deus, Ele quer fazer isso com todos nós. É o nosso coração que às vezes está com a porta fechada. O Johnny pregou aqui no domingo, né? Muito bom, irmão, muito bom mesmo, porque realmente as pessoas olham para aquele versículo, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Às vezes a gente sempre olha para esse versículo com aquele que é descrente, mas Deus está falando com aquele que é crente, aquele que está na casa. Às vezes a gente não recebe o fôlego de vida do Senhor, porque Jesus está batendo a porta, mas a gente não está abrindo para Ele sentar e cear conosco, porque nós não temos fome para cear com Ele. A gente precisa voltar a ter apetite de estar com Deus. Aquele desejo de, meu Deus, o culto, eu não posso não estar lá, porque Deus vai estar naquele lugar, eu quero adorar junto com os meus irmãos, eu quero adorar em unidade, eu quero pular a minha célula, meu Deus, eu preciso estar naquela célula, para adorar junto com os meus irmãos, milagres vão acontecer. Eu não me esqueço de uma célula aleatória, era uma célula só com os meninos, era a minha célula na época, e aí a gente se juntou, tinha um rapaz que era ateu que foi visitar a nossa célula, foi a coisa mais louca que aconteceu, porque a gente falou sobre cura naquela célula, era na época que a gente estava falando sobre a série de ministrações sobre os dons espirituais, explicando cada um, e coincidiu em ser de cura, e aquele menino tinha uma dor no seu ombro,
desde sempre, assim. Ele não lembrava quando começou, mas a dor do ombro era crônica e não saía. Ele já foi médico, não conseguia descobrir o que era. E a gente se juntou ali em célula, e eu falando sobre cura, e aí eu no final falei, tem alguém com alguma dor? E ele meio cético, assim, meio de canto, e eu acho que talvez desconfiado para testar, né, o que a gente estava fazendo ali, talvez. Ele vai e levanta a mão assim, bem discreto, e ele só fala assim, eu tenho uma dor no meu ombro, nem lembro quando começou. Eu falei, é mesmo? Então senta aqui nessa cadeira. Eu já sabia, né, que ele não acreditava em Deus, nem em divindade. Pedi para ele sentar. Quando ele sentou, eu chamei um outro rapaz que a gente orou, perguntando quem queria receber o dom de cura. E uma das pessoas que levantaram a mão, eu falei, vem cá agora, coloca a tua mão no ombro dele e você vai orar ministrando a cura. Eu lembro a pessoa toda nervosa ali, né, insegura para orar, não é aquela pessoa muito para frente ou descontraída, né, muito extrovertida, mas colocou a mão, fez a oração do jeito dele. Eu só lembro do rapaz falando assim, ó, aquela cara de espanto, o ombro foi curado. Mas por que a gente perde o desejo de ver essas coisas acontecer? Por que a gente às vezes vai para a nossa célula, às vezes nem vai, com o coração completamente desmotivado, sem expectativa nenhuma? Por que às vezes a gente vem ao culto sem expectativa nenhuma do que Deus pode fazer? Porque está faltando o fôlego de Deus sobre nós. Está faltando esse apetite. Está faltando essa vontade. Está faltando a gente falar, eu quero ver Deus se mover. Eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver intensidade na minha adoração. Eu quero ver intensidade na minha entrega. A gente está perdendo a expectativa do que Deus pode fazer. E às vezes a gente olha para a nossa nação sem expectativa. Às vezes a gente olha para a nossa família sem expectativa do que Deus pode fazer. Sabe, eu estava num tempo de oração hoje. Eu já falei para vocês, da minha família só eu sou convertido. E aí eu estava nesse tempo de oração ali pessoal. E eu falei, Deus, eu preciso enxergar isso. Eu preciso enxergar, e eu comecei a mentalizar na minha cabeça, eu comecei a enxergar a minha irmã de volta, dobrada diante do Senhor, adorando Ele, e eu falei, Senhor, é isso que eu quero enxergar, é essa que é a minha expectativa. É isso que ela está vivendo hoje? Não, longe disso, mas é essa a minha expectativa, é isso que eu quero olhar, o que Deus pode fazer e não o que está acontecendo. E aí às vezes a gente chega no nosso culto com um monte de problemas, situações externas, situações lá fora, e aí a gente chega sem vida nenhuma, porque a gente não está tendo uma vida com Deus, a gente não está com apetite, não está com fome, e a gente chega no culto e faz assim, ó. Bora ver. Faz nada. Vira um assistente. Sabe, a gente não vem ao culto para assistir uma boa mensagem, ou a gente não vem ao culto para encontrar os amigos, por mais que seja legal. É legal ir ao culto e ter amigos. A gente não vem para o culto para criar amizades. Eu já falei isso. Por mais que isso aconteça aqui, não é o nosso foco principal. A gente não vem ao culto para receber algo de Deus. Por mais que isso possa acontecer, isso não é o principal. Como eu falei no sábado passado, a palavra culto significa adorar a Deus. Nós não vemos ao culto esperando o que a gente pode receber, ou como as pessoas vão nos tratar. A gente vem ao culto esperando entregar aquilo que nós temos de melhor para o Senhor. E aí com isso, a gente entendendo que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver com o nosso apetite, a gente vai para o terceiro ponto, que é de toda a minha força. E aí a gente começa a entender realmente que a gente não vai para os ambientes, eu falei o culto de maneira ilustrativa, mas a gente não vai para a nossa família, a gente não vai para o nosso trabalho, a gente não vai para o nosso dia a dia com a expectativa do que Deus pode nos dar, mas daquilo que nós podemos entregar para Ele. Quando a gente chega na palavra força, e a palavra de Deus vai falar, olha, ele buscou de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E é interessante porque no hebraico a palavra usada aqui para força é meod. E meod, eu espero que você fique maluco junto comigo como eu fiquei quando eu descobri isso, tá? Quando eu olhei a tradução. Literalmente, meod não significa nem músculo, nem braço forte e nem força. Esquisito, né?
Meode significa, literalmente, sabe o quê? Fala assim comigo, muito. Não, faça melhor, muito. Vamos fazer muito, muito? Vai lá, 2 vezes, muito, muito. Muito. Então, claro que na tradução ia ser muito esquisito, né? Colocar a palavra muito. Pensa aí, ele me buscou de todo o coração, de toda a alma e de todo muito. Fica estranho. Então a palavra usada na tradução foi força porque ela vai dar um sentido ali, parecido com o original. Mas lembra do que eu falei para vocês, que tem algumas palavras que é difícil traduzir ao pé da letra o que realmente significa, e a gente vai tentando ali encontrar significados que melhor se assemelhem. Isso não significa que a tradução é ruim ou que não presta, mas significa que ela foi feita com cuidado para tentar trazer o máximo, mas ainda assim é impossível trazer tudo. E aí quando a gente olha para como alguns sábios judeus, ali já no Novo Testamento, iriam traduzir ali para outros idiomas, essa passagem ou essa palavra que era meode, a gente vai ver que eles falavam assim, adore a Deus com os seus recursos. Então em vez da palavra muito, eles usavam recursos, que também pode ser usada a palavra força, ou seja, com aquilo que você tem, ou com a tua força. É a mesma coisa quando a gente... Acho que hoje nem usa mais tanto essa expressão, mas antigamente tinha muito essa expressão, vai com a tua força. Ou seja, vai com aquilo que você tem, vai com aquilo que você tem de melhor, vai com aquilo que você já recebeu. Então, quando a gente usava a expressão vai com tua força ou vai com os seus recursos, dava na mesma coisa. Então, quando a gente olha para o muito e fala, vai com o teu muito, a gente pode entender que é algo muito parecido também, ou seja, vai com o seu melhor, vai com aquilo que você tem de melhor. E eu acho que é aqui que tudo começa a brilhar ainda mais quando a gente olha para a adoração de Josias. Porque ele já tinha se entregado com todo o seu entendimento, ele já tinha tomado a decisão de adorar o Senhor e de limpar o altar de adoração para ser somente para o Senhor. A gente vai ver que ele recebe esse sopro de vida e ele é um dos grandes avivalistas da história ali da humanidade, principalmente aqueles que estão na Bíblia. Ele é considerado um dos grandes avivalistas também ali de Judá. Ele conduz a nação de volta ao Senhor. Então a gente vai ver que ele recebe o fôlego de vida, ele decide adorar, mas agora a gente vai ver como que ele faz essa adoração. Ele faz essa adoração com toda a sua força, com todo o seu meode, ou seja, com todo o seu muito. Ele entendeu que adorar com força, ou adorar com o seu muito, adorar com o seu meode, significa que a adoração vai te custar alguma coisa, se não tudo. E esse é um ponto interessante. A adoração, ela vai nos custar. Ela não é de graça, ela não é barata. Às vezes ela vai custar o nosso orgulho, às vezes ela vai custar o nosso ego, às vezes vai custar de maneira financeira também, não necessariamente com dízimos e ofertas, mas às vezes abençoando a vida de outra pessoa, fazendo algo para o Senhor. Então a gente percebe que a adoração, ela vai nos custar algo. E o rei Davi, ele vai perceber isso também, porque em 1 Crônicas 21, capítulo 21, versículo 24, ele vai falar bem assim, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. E olha que coisa interessante. Davi, aquele que, como eu falei para vocês no começo, um padrão de adoração, ele vai falar, olha, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Sabe, eu não estou te falando que a adoração ela é paga, mas ela tem um custo porque ela tem a ver com a entrega. A gente não entrega nada nosso que não nos custou alguma coisa. Afinal de contas, se eu entregar o meu celular para alguém, ainda que eu não tenha pagado por ele, eu estou abrindo mão daquele bem. Então, quando a gente entende que a adoração tem a ver com a entrega, a gente começa a perceber que o adorar com toda a força, com o seu muito, com o seu melhor, com a sua excelência, com os seus recursos, significa que tudo que eu tenho está à disposição de adorar esse Deus. Tudo que eu tenho, todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, toda a minha influência, todo o meu poder, tudo aquilo que eu tiver, é para adorar o Senhor. E tudo está à disposição de adorar esse Deus. E aí a gente começa a perceber que com Deus a adoração não é com sobras. Porque quando a gente vai para a palavra meode, a gente percebe que meode significa muito. A gente percebe uma outra coisa também nessa palavra quando a gente vai estudar ela. Que não é apenas um muito, mas é entregar com abundância. E essa palavra é o legal. Porque o abundante não é só pegar muito daqui para lá, mas é pegar muito daqui
para lá, é passar do limite, é ir além. O abundante é quando está tudo ok, mas eu vou além. É como a gente lê lá em Romanos, capítulo 5 e capítulo 6, onde abundou a graça, superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque a abundância é para ir além, superabundar vai ainda mais além. A gente precisa entender que o meódio, se entregar, ou buscar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu muito, com todo o seu recurso, é a gente ir além. Mas o problema é que muitos de nós adoramos a Deus com as nossas sobras, e não com a nossa abundância. Eu acho que é aqui que começa a doer. A doer quando a gente para olhar para esse cenário, porque a gente começa a entregar para o Deus que deveríamos entregar a abundância, porque Ele superabundou na nossa vida, Ele já foi muito além por nós, e agora que a gente poderia abundar em adoração para Ele, o que a gente faz? A gente entrega as sobras, a sobra do tempo. Se der tempo hoje, antes de dormir, eu vou orar. Se der tempo, hoje, antes de dormir, eu vou conversar com Deus. E a gente fala isso de manhã, né? O problema é que às vezes chega à noite. E a gente está tão cansado que não sobrou. Às vezes é com a sobra, às vezes nem é com a sobra. Nem sobra tem. Às vezes nem as migalhas sobram para o Senhor. Às vezes a nossa adoração é com a sobra do nosso dinheiro. Se chegar o final do mês e sobrar alguma coisa, eu vou ofertar. Se chegar no final do mês e sobrar alguma coisa, eu vou abençoar a vida daquela pessoa. Eu vou lá entregar um alimento. Eu vou lá fazer uma oferta naquela vida. Eu vou lá pagar uma conta para ele, se sobrar. Aí é claro que não vai sobrar, porque você vai olhar para a sua conta, você vai ver que tem dinheiro ali e aquele Mac está garantido já. Não é verdade? Enquanto tem dinheiro na conta, está gastando, né? Às vezes nem tem dinheiro na conta e está gastando mesmo assim. Tem aquele meme, né? Não é que eu sou rico, eu sou irresponsável e tenho um cartão de crédito. Às vezes a gente faz isso, aí não sobra nem as migalhas de novo para o Senhor. Às vezes a gente quer adorar o Senhor com a nossa sobra de energia. Eu vou gastar aqui meu tempo, eu vou aproveitar enquanto eu estou acordado. Hoje eu vou fazer o corujão de jogos, vou jogar videogame, vou maratonar Hoje eu termino a nova temporada. Stranger Things está chegando aí, né? Eu sei que uma geral aqui gosta, a maioria gosta. Vou maratonar a madrugada inteira assistindo. Às vezes começa a assistir uma nova série. Cara, meus pais. Cara, que loucura aquilo. Tinha uma série que eu gostava muito. E aí eu fui e recomendei para eles. Eu falei, acho que vocês vão gostar também. Acho que tinha 9 temporadas. Mas assim, as séries perderam o time de tempo de episódio. Antes era 15, 20 minutos. Agora é 1 hora, 1 hora e 10, né? Às vezes 1 hora e meia cada episódio. Eu recomendei para os meus pais. 4 dias depois, eu fui visitá-los. Eles já estavam na última temporada e tinham me passado. Eles maratonaram em 3 dias, quase que ininterruptos. E só acordaram, assistiram e voltaram a dormir. Mal paravam para comer. E às vezes a gente faz isso, né? A gente vai maratonando a nossa série predileta, a gente, nada contra a academia, de verdade mesmo, mas tem gente que é 3, 4 horas na academia, vai de manhã, no almoço e à noite. Às vezes a gente gasta a nossa energia no videogame, às vezes em um livro e está tudo bem, pode ler, pode ir na academia, pode jogar seu videogame, pode assistir a sua série, mas a gente vai extrapolando tanto, a nossa bateria vai acabando tanto, que se sobrar alguma força eu entrego para Deus no final. E aí chega no final do dia, a nossa palavra para Deus é: nossa, estou cansado, estou exausto. Nossa, eu fiz tanta coisa hoje, cansei. Ai Deus, desculpa, eu não tenho nem cabeça hoje para fazer devocional. Não tenho nem cabeça, se eu for ler a Bíblia aqui agora eu vou dormir. Às vezes se brincar ainda fala assim, que boa ideia, vou ler a Bíblia para dormir mais rápido. Essas risadas estão me pegando, pessoal, não se entrega assim não, poxa. Esse é um momento que você precisa disfarçar um pouquinho. Sabe, o quanto a gente realmente quer do Senhor. A gente precisa adorar o Senhor com o nosso muito, com o nosso exagero. Às vezes a gente adora só com as nossas sobras, mas Deus quer o nosso exagero, aquilo que vai além. E às vezes a gente até acha esquisito o irmãozinho que adora além, né? No culto aqui, eu gosto às vezes, né? Tem uns aí que gostam bastante disso.
que pula, dança, levanta a mão, tem gente que falta subir na cadeira. E aí tem outros que ficam assim, meu Deus, para que tudo isso? Se der risada, o tobogã está aí esperando. E a gente fica ali, né, críticos da adoração dos outros, mas Deus quer que a gente adore com exagero mesmo. Não com exagero de show, mas com exagero de intensidade, de entrega. Pois se é para adorar com as minhas finanças, eu vou ser exagerado com isso. Se é para adorar com as minhas palavras, eu vou ser exagerado com isso, eu vou entregar o meu melhor, e eu quero ir além ainda do meu melhor, eu quero ir melhor do que o do meu melhor, eu quero entregar tudo. Não faz nem muito sentido, né? Mas você entendeu. Eu quero ir além, eu quero fazer mais. E sabe, eu olho para a Bíblia, eu vejo uma mulher que vai fazer isso de um jeito muito legal. Porque Maria, ela vai pegar aquele vaso de perfume tão valioso, aquele nardo puro que era equivalente a 1 ano de salário, e aquela mulher vai pegar aquele nardo e derramar aos pés de Jesus. Custou caro, né? Imagina aí, 1 ano de salário seu, e você derramar aos pés de alguém, é caro, não é caro? Judas achou caro, porque ele falou, meu Deus, com tudo isso aí, a gente podia comprar um monte de comida e distribuir para os pobres. A Bíblia vai falar bem assim, ele falava isso enquanto no seu coração já planejava roubar, já estava roubando, aliás, né? Ele não só planejava roubar, mas já estava roubando o dinheiro. Mas a pergunta é, se aos olhos humanos, como os de Judas, foi um prejuízo financeiro que aquela mulher fez, derramando aquele nardo puro aos pés de Jesus, o que foi aquela expressão exagerada de adoração aos olhos de Cristo? Foi uma adoração que atravessou séculos, porque ele vai falar, olha, até o fim dos tempos, isso que você fez aqui, vai ser lembrado. A sua adoração exagerada aqui, a tua adoração intensa aqui, vai ser lembrada e falarão de vocês por séculos e séculos e séculos. E estou eu aqui, há mais de 2000 anos depois, falando da adoração dessa mulher. Porque por um Cristo que não poupou esforços por nós, por que a gente poupa o que nós vamos entregar para Ele por desculpas tão fracas como a nossa? Eu estava na mentoria do retiro, e é bem legal porque a gente estava falando sobre o devocional e tudo mais. A gente tem um desafio semanal do devocional, algumas pessoas conseguiram fazer o desafio todos os dias, outros dia sim, dia não, alguns não conseguiram fazer nenhum dia, e está tudo bem, né? No sentido de eu não vou brigar com a pessoa, mas o legal seria se conseguisse fazer todos os dias. Mas eu perguntei para eles também, né? Por que vocês não conseguiram fazer todos os dias? E a gente vai tendo várias respostas. Pelo cansaço, pela rotina, muita coisa para fazer, eu não consegui ter tempo. E a gente vai ali tendo várias e várias respostas, e aí a gente vai criando as nossas desculpas, a gente vai criando as nossas máscaras de está tudo bem, está tudo certo, se assim, enquanto a gente vai entregando os restos, as migalhas, as sobras para o Senhor em adoração, e achando que está tudo ok com isso. Martinho Lutero, outro grande reformador, e eu acho que aí o ápice, né, da reforma protestante, o homem que bate o último martelo para a reforma, ele vai escrever uma frase que eu acho muito da hora, porque ele vai falar bem assim, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, e pense em um homem ocupado, era um homem que estava traduzindo a Bíblia inteira do latim para o alemão, e foi traduzindo para outros idiomas, preocupado com debates, preocupado com sua própria vida, e nesse exato momento, quando ele está escrevendo isso, inclusive, ele está de face a uma possível morte, porque a peste negra está tomando tudo, e quando a peste negra chegou na Europa, estava matando geral. Então ele estava em uma situação bem complicada naquele momento, com muita coisa para fazer, com uma possível morte chegando, a morte batendo na porta da cidade, e ele vai falar, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que precisarei passar as 3 primeiras horas orando. Olha que frase interessante, porque às vezes a nossa reação é, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se der no final do dia eu vou orar. Mas Lutero, ele é o contrário, ele fala, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu preciso começar esse meu dia orando, senão eu não vou conseguir vencer tudo que eu tenho para fazer. A gente inverte a prioridade é buscar primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente primeiro faz o quê? A gente busca primeiro todas essas coisas, e talvez o reino de Deus me seja acrescentado no final.
Nosso problema é que a gente tem valores muito investidos. A banda pode subir. Investimos pesado no que é passageiro. A gente investe pesado naquilo que amanhã talvez nem exista mais. Quantas vezes a gente jurou pelo nome do Senhor que a gente precisava de algo que talvez nunca usou? Quantas vezes a gente jurou que a gente precisava de algo que era tão essencial, que está lá talvez no seu armário mofando até hoje? Quantas vezes a gente não faz isso? Os que compram impulsivamente pela internet, os compulsivos para comprar, toda propaganda que vê, opa, comprei, nunca nem sequer usa. E às vezes a gente vai investindo tanto naquilo que é passageiro, o nosso tempo, os nossos recursos, aquilo que nós temos, e a gente vai investindo naquilo que é passageiro. Quantas vezes, na minha adolescência, eu jurava para o meu pai que eu não teria uma vida feliz se ele não comprasse o videogame que eu queria. Que eu seria triste por isso. Às vezes, não é pegando no pé de vocês não, é adolescente, mas às vezes a gente é meio intenso na adolescência, né? A gente é radical. A gente acredita fielmente que se a gente não tiver aquilo, já era, a nossa vida não tem mais sentido. Mas quantas vezes a gente se entrega tanto por coisas passageiras? Às vezes a gente fala, aquela pessoa é a mulher, o homem da minha vida. E a gente se entrega num nível. Às vezes não chega nem a dar namoro, né? Às vezes termina com 1 mês, 2. A gente vai se gastando por coisas passageiras. E vamos dando migalhas para aquilo que é eterno. Sei lá, na minha cabeça não faz muito sentido isso. Não faz sentido porque, pensa assim comigo. Se eu fizesse uma proposta para você hoje, você tem 400 mil. E eu te dou 2 opções. Alugar uma casa por 400 mil, simplesinha. Ou comprar uma mansão por 400 mil para ser sua para o resto da vida sem pagar IPTU. O que você vai escolher? Obviamente, comprar aquilo que vai ser para o resto da sua vida. Só que por que a gente tem esse senso com as coisas materiais e a gente perde esse senso com aquilo que é espiritual? A gente gasta o nosso tempo, o nosso recurso para conquistar algo que daqui a pouco a gente não vai ter mais. Mas aquilo que é eterno, aquilo que a traça não vai corromper, a ferrugem não vai estragar, aquilo que o ladrão não pode roubar, aquilo que é eterno, que é o reino do Senhor, a gente não dá o mesmo valor. Sabe, adoração verdadeira, ela mexe muitas vezes no nosso bolso, na nossa agenda, nas nossas prioridades, nos nossos recursos, no nosso tempo. Ela vai mexer em tudo isso, porque a adoração, ela é entregar tudo. E se talvez a sua adoração não tenha te custado nada, é porque talvez você esteja hoje entregando migalhas. Se a tua adoração hoje não te custa teu tempo, os teus recursos, a sua força, é talvez porque você está entregando para o Senhor hoje migalhas. E a minha pergunta é, diante da nossa última ministração sábado passado, de um Deus que se entregou por nós, de um Deus que deu tudo o que nós não merecíamos para nós, ainda que nós não merecíamos isso, a nossa resposta para Ele é entregar uma adoração de migalhas. Fique em pé no seu lugar. Eu sei que talvez hoje a tua expectativa fosse assim, nossa, Eric, você vai terminar assim, desse jeito? Vai terminar assim, então, para baixo? Eu esperava que você fosse falar para mim, hoje Deus vai te dar vitória no meio da sua adoração. Vai responder a dúvida do seu coração. Talvez essa foi a expectativa que você veio aqui para a igreja hoje. Mas sabe, eu estou aqui para te falar uma coisa. Deus, Ele não tem a obrigação de cumprir as nossas expectativas, a nossa agenda, o nosso cronograma, a nossa programação e as nossas vontades. Mas nós temos o dever de cumprir a agenda de Deus, a vontade do Senhor e os desejos dEle para a nossa vida. Mas como que a gente vai cumprir tudo isso se a nossa adoração não está sendo uma entrega sincera, total e verdadeira?
E é por isso que eu queria te convidar a fechar os seus olhos hoje. Fechar os seus olhos de verdade hoje. Por quê? Para que nada venha te distrair hoje, você entregar, talvez agora nesse momento, migalhas. Porque eu tenho certeza que Jesus, ele está à porta e ele bate. E aquele que abrir a porta hoje do seu coração e tomar a decisão de adorar, ele vai soprar o fôlego de vida novamente. Ele vai encher o nosso coração com o fogo que só vem dele, com a vida que só vem dele, com o rio que flui do nosso interior, que somente ele pode fazer fluir. Por isso hoje, nesse apelo, eu não quero te convidar a vir aqui na frente, nem sair do seu lugar. Eu quero te convidar, aí onde você está, você construir esse altar de adoração para o Senhor hoje, com esses 3 pilares da vida de Josias, que a gente estudou aqui agora. Eu queria que no seu lugar hoje, você ativasse o Levave na sua vida, ou seja, o seu coração, a decisão, ou seja, enquanto a banda estiver tocando e cantando, ministrando louvor de adoração, você esquecer quem está do seu lado, esquecer seu celular, esquecer o cansaço, mas decidir hoje que você não está aqui como uma plateia do que Deus vai fazer, mas que você hoje está aqui como um adorador, que você está aqui hoje para se entregar por completo, que você está aqui hoje para render a adoração que Ele merece, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todas as suas emoções, com tudo aquilo que você tem e você é. E eu quero te convidar também a ativar hoje o Nepache na sua vida, a vida, a alma que vem do Senhor para você. Que você se sente hoje talvez frio, vazio, morto por dentro, ou que a sua adoração está morta. Eu queria te convidar hoje a clamar e pedir ao Senhor: Deus, sopra teu fôlego de vida em mim novamente. Sopra esse fôlego, Pai, que me leva à adoração novamente no meu interior. Para que a tua adoração hoje não seja apenas algo mecânico, mas que passe a ser viva, urgente e intensa ao Senhor. Porque se a gente não tem esse fôlego de vida, a nossa adoração não vai ser viva, não vai ser urgente, não vai ser intensa. Mas eu também quero hoje te encorajar a ativar o meode em você, ou seja, a adorar o Senhor com toda a sua força, com o seu exagero, com o seu muito. Ou seja, se você for pular, mas pule o mais alto que você puder. Se você for cantar, cante o mais alto que você puder. Se você for se ajoelhar, que você se lance no chão com o máximo que você puder. Se você for ofertar, que você oferte o seu melhor louvor e a sua melhor adoração hoje. Se for para cantar, cante com todo o seu pulmão, com todo o seu fôlego e com toda a sua vida. Seja o que for, eu quero te convidar a fazer com um ato exagerado, santo, que você não economize hoje nada diante do Senhor. Talvez durante a sua semana você não entregou ao Senhor nada exagerado ainda hoje, ainda essa semana, aliás. Talvez esse mês você não entregou em nenhum momento ainda uma adoração exagerada a Deus. Talvez foram só as sobras, as migalhas. Mas hoje, enquanto a banda estiver cantando, eu quero te encorajar a, no seu lugar, você entregar hoje o seu melhor ao Senhor, a sua melhor adoração, a sua melhor entrega, a sua melhor intensidade. Eu quero te convidar a você adorar hoje o Senhor com todos os seus recursos, com tudo aquilo que você tem, com o seu coração, com o seu entendimento e com a sua alma cheia de vida, essa adoração, em nome de Jesus. Então, enquanto a banda estiver cantando, com os seus olhos fechados, comece a adorar o Senhor agora, é do teu jeito. Não é para você ser diferente de quem você é, mas com o teu jeito, com aquilo que você tem. Seja intenso hoje, para a honra e glória do Senhor.